Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula de hoje, que vai ser bem curtinha, eu prometo, nós vamos fazer um comentário sobre as atividades, né, disponíveis aí na semana 3, tá, do nosso PET de História. Nessas atividades, nós vamos abordar principalmente essas habilidades, né, descritas aqui no número 1, né, identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas, comparando os marcos referenciais dos períodos históricos. Ou seja, a gente vai procurar, por meio de análises de fotos, né, de pesquisas, comparar o que mudou na nossa sociedade e o que continuou com relação ao passado. Tá? Ou seja, analisar aí, né, continuidades e rupturas, permanências e mudanças. Então, vamos aí para a primeira atividade. Na primeira atividade, está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa e registrar nos quadros aqui à frente, né, o que mudou e o que permanece em nossa sociedade. Para isso, peça ajuda aos seus pais ou responsáveis, tá? Então, essa pesquisa aqui, vocês fazem ela, né, perguntando aí para os responsáveis de vocês, que eles vão dar uma série de informações para vocês poderem colocar aqui nesses quadros. Então, nós temos 4 tópicos, né, onde que a gente vai analisar as coisas que mudaram, né, que não se faz mais, né, ou se faz bem menos com relação ao passado, e aquilo que permaneceu, que as pessoas, né, praticavam no passado e continuam praticando atualmente. Tá? Então, o que permaneceu, né, vocês vão colocar neste quadro. E o que mudou, né, vocês vão colocar neste. No primeiro aqui, né, está pedindo aqui, ó, formas de diversão. Então, o que as pessoas, né, fazem para se divertir, né, hoje e o que elas faziam para se divertir no passado? Então, vocês perguntem aí, os responsáveis por vocês, né, o que eles faziam para se divertir no passado. Se eles falarem, né, por exemplo, que iam ao cinema para se divertir, né, então vocês coloquem aqui que permaneceu, porque hoje em dia as pessoas ainda vão no cinema para se divertir, né? É uma forma de diversão, da gente sair de casa, ver um filme bacana, um lançamento, enfim, então permaneceu, né? Agora, o que mudou, né? Gravar vídeos no TikTok, né? Então, hoje em dia, a nossa geração aí, né, nós gravamos vídeos no TikTok aí como forma de divertir, né? Gravar vídeo para o YouTube, mexer na internet, coisas que os nossos pais, né, nossos avós não faziam porque não tinham esses instrumentos aí no passado. Então, isso mudou, tá? Então, eu acho que deu para ficar claro nessa parte aqui, tá? Vou dar um exemplo de cada tópico, tá? Então, o que mudou, o que a gente faz hoje que eles não faziam no passado, no quadro mudou. O que eles faziam no passado e nós continuamos fazendo para se divertir, na parte permaneceu. No segundo quadro é o vestuário, né? O que é o vestuário? Né? Nossas roupas, né? As vestimentas. Então, o que mudou? Há 50 anos atrás, não era tão comum, né, usar jeans, tá? Então, a gente põe aqui, né, por exemplo, o uso de jeans. Aí, o que permaneceu? Terno e gravata, né? Ou roupa social, né? Muitas pessoas utilizam, ou sapatos, tá? Então, podemos colocar isso no que permanece. Ainda que seja em algumas ocasiões, né, especiais, a gente utiliza isso, tá? Aqui, por exemplo, também o uso de bonés, né? Também há determinado tempo atrás não era tão comum o uso de bonés. Hoje em dia a garotada, né, gosta muito de utilizar bonés, tá? Então, né, deu para entender, né? O que mudou é o que as roupas que eles utilizavam, né? Às vezes aqueles vestidões, né? Roupas muito coloridas, né? No período ali dos anos 80, né? E o que
permaneceu, né? O que a gente continua utilizando aí, né? Fazendo referência ao passado. Aqui as brincadeiras infantis, tá? O que permaneceu? Por exemplo, os pais de vocês brincavam de amarelinho? Sim, a maioria, pelo menos, sim. Vocês brincam de amarelinho? Né? As crianças hoje em dia brincam de amarelinho? Sim, né? Então, permaneceu, tá? O que mudou? Tá? Hoje em dia vocês brincam com videogame, coisa que às vezes os avós de vocês, os pais de vocês, isso daí vai variar um pouquinho com a idade também, tá? Então as respostas de cada um de vocês vai estar diferente, tá? Porque às vezes os pais de vocês são mais novos e já brincavam ali, né, com, né, videogame, mas os avós às vezes não, tá? Jogando jogo na internet, né, jogos online, enfim. Então isso é o que mudou, tá? Então nos tipos aí de brincadeiras. Nas profissões, nós temos profissões hoje em dia, tá, que são novas, porque isso foi se desenvolvendo com base aí na ciência. Então, por exemplo, técnicos de informática é uma profissão aí, né, relativamente nova, né, surgiu aí com a era da informação, né, com os computadores se popularizando aí, tá? E o que permaneceu? A profissão, por exemplo, do policial, né? A profissão do policial é muito antiga, tá? Então, na época dos pais, dos avós de vocês, já existia policial e continua existindo, né? Do político, do médico. Então, são algumas profissões que permanecem, tá? Há profissões aqui, por exemplo, de youtuber, né? É o que mudou, né? São novas profissões. Então, acho que deu para ficar, né, bem claro aqui. Qualquer dúvida, vocês, né, me mandam aí o feedback aí para a gente estar tirando essas dúvidas de vocês. E na atividade 2, né, a gente tem duas fotos, né, da praia de Copacabana aqui, né, do bairro de Copacabana, e pediu para a gente marcar as alternativas corretas, né? E tá bem fácil da gente identificar, né, as informações aqui analisando essas duas fotos. Olha, a primeira afirmação: as duas fotos pertencem à mesma época? Bom, só pela coloração da foto já dá para a gente perceber aqui, né, se elas pertencem ou não. Uma é colorida, né, outra é preto e branco, tá? Uma tem, né, mais construções, a outra tem menos. Então já dá para vocês terem uma ideia aí, né? Então, se não pertencerem à mesma época, então está perguntando, as duas pertencem à mesma época? Então, se vocês acharem que elas pertencem, vocês marcam correto. Se acha que não pertence, né, deixa em branco. A paisagem foi modificada com o passar do tempo? Olha, só a gente vê que essa paisagem aqui é a mesma coisa dessa, né? Tá se tratando, né, da mesma foto, tá? Do mesmo lugar, tá? Mas com modificações, né? Aqui nós temos prédios que não tinham nessa foto. Então a paisagem foi modificada com o passar do tempo. Aí, né, vocês analisem e marcam, né, se está correto ou não essa informação. O número de residências diminuiu com o passar do tempo? Olha, aqui a gente consegue identificar, né, pouquíssimas residências. Aqui nós já conseguimos identificar várias residências, né? E só nesse prédio aqui já, né, dá para morar várias famílias, né? Então, o número de residências diminuiu com o passar do tempo? Se vocês acharem que tiver diminuído, né, marquem que sim. Né? Se acharem que não, deixem em branco. O número de moradores diminuiu com o passar do tempo? Olha, só pela foto assim, dá para a gente também saber, né? Aqui, né, a quantidade de pessoas que estão na praia. Não dá para falar que todas essas pessoas aqui são moradores, né, desse bairro, tá? Mas, né, com base nas residências aqui, né, nos prédios, querendo ou não,
no número de pessoas, mesmo que a gente não identifique que todas são moradores ali, dá para a gente saber se diminuiu ou não com o passar do tempo, né? Então, se vocês acharem que diminuiu com o passar do tempo, marquem, né, a opção. Se vocês acharem que não diminuiu, que aumentou, então deixem em branco. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu não passei as respostas para vocês, mas eu estou fazendo vocês refletirem, né, nessas questões. E finalizamos nessas correções, esses comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês me perguntam lá no WhatsApp, né, no qual eu vou estar disponível, né, para tirar as dúvidas de vocês, tanto dessa semana quanto das semanas anteriores. E nos vemos aí, né, no próximo vídeo para corrigir a semana 4 aí do nosso PET de História. Então, um grande abraço e bons estudos para vocês.